A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Vim aqui trazer uma palavra da parte do Senhor para o seu coração, para a sua meditação, que está aqui no livro de Lucas, no capítulo 18. Fala sobre uma parábola, Jesus falando uma parábola sobre o dever de orar. Ele dá o exemplo aqui de uma viúva que era persistente na oração. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, de lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte e me perturbe muito. Disse-lhe o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus discípulos, aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus está falando, sobre o dever de orar e de nunca desistir. Essa mulher era viúva e ela tinha uma causa para ser resolvida. Aqui não está dizendo qual é a causa que ela tinha, mas ela tinha uma causa. E quem poderia resolver esta causa dessa mulher era este juiz. Então, essa mulher morava na cidade, que ela ia até o juiz para que ele resolvesse esta causa, mas ela sempre estava indo para ele resolver. Mas ele não temia o homem, não respeitava, não temia, não tinha medo de homem. E ele não conhecia a Deus. Então, mas essa mulher, ela não desistiu, ela continuou indo, porque ela tinha uma causa e ela persistindo, indo até este homem para que ele resolvesse a causa dela. E aqui a palavra eu acho lindo que diz, que por ela insistir tanto de ir até ele para que ele resolvesse a causa que ela tinha, só quem poderia resolver era aquele juiz, mas ela não desistiu, continuou até que aquele homem resolveu resolver a causa dela. Disse: eu não conheço a Deus, eu não temo a homem, mas essa mulher viúva sempre está vindo aqui, para que ela não fique voltando, eu vou logo resolver a causa dela. Então a persistência daquela mulher fez a causa dela ser resolvida. E assim somos nós. Nós temos causas para ser resolvida e colocamos nas mãos do Senhor. Nós temos um advogado que é Jesus de Nazaré. Ele é o nosso advogado fiel. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado. E nós temos causas que muitas vezes, aos olhos humanos, não tem condições de ser resolvida. Mas quando nós colocamos nas mãos do advogado fiel, esta causa é resolvida. Muitas vezes, começamos a orar ao Senhor por uma causa, temos uma causa e começamos a orar. E muitas vezes nós desfalecemos, entristecemos, porque aquela causa que nós colocamos nas mãos do Senhor está demorando. Mas aqui o Senhor está dizendo que quando o Filho do Homem vier, será que vai achar tanta fé assim? As pessoas vão estar orando pelas suas causas, pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelos seus esposos que ainda não são crentes, pelas suas esposas que ainda não aceitaram Jesus, pelas causas impossíveis, pelas enfermidades que aos olhos dos médicos não tem cura. Será que vai achar pessoas
persistindo na oração? Ou será que as pessoas começam a orar pedindo algo da parte do Senhor e aos nossos olhos humanos nós não vemos acontecer? E muitas vezes desistimos de buscar e de orar, né? Às vezes está bem pertinho de nós receber a nossa bênção, o nosso milagre, mas a gente começa a entristecer o coração e dizer: já orei 1 mês, 2 meses, 1 ano, muitas vezes muitos anos, pela salvação de um familiar, né? De um parente, pela cura. Já orei, já estou cansado, não vou fazer mais. Mas ele está dizendo: será que quando ele vier, ele vai achar a pessoa persistindo, orando assim como esta mulher, ela estava orando? Então é através da oração que nós recebemos o nosso milagre, que você pode receber o seu milagre através da oração, da palavra. A palavra a gente lê, a gente ouve para a gente crer. E na oração a gente fala com o Senhor tudo aquilo que nós não falamos para o ser humano, para o médico, né? Nós falamos para o advogado fiel, que é Jesus, que ele que pode resolver as nossas causas impossíveis. Então esta palavra eu trouxe para o seu coração, que você que tem uma causa para ser resolvida, não desista de orar, não desista de clamar. Clame pela sua causa, clame pela a causa do seu parente, do seu familiar, clame pela sua família, clame ao Senhor em oração, porque ele não vai demorar. Aqui está dizendo que ele chega no momento exato. Para a gente parece que está demorando, mas o Senhor, ele chega no momento exato, porque a palavra do Senhor diz que 1 ano é como um dia para o Senhor, e 1 dia é como 1 ano. Então, para nós, né, imagina orar 1 ano, 2 anos, não sei quantos anos, 10 anos, está demorando muito, muitas vezes a gente desiste, mas para o Senhor, ele chega no momento certo. E eu quero dizer que você que está orando e pedindo, continue crendo e confiando, que assim como este homem, ele não conhecia o Deus que nós conhecemos, que você conhece. Ele resolveu a causa dessa mulher. Imagina o nosso Pai celestial, que nos amou de tal maneira, que me amou, que te amou, que deu o próprio Filho para morrer, né, pelas nossas vidas. O que ele não pode fazer pela sua vida é só você crer e confiar e colocar nas mãos do Senhor. Quero pedir para você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, aperte no sininho, deixa aí, dê um like, né, para poder o YouTube entender e apresentar para mais pessoas. Deixe aí um comentário, viu, para que nós possamos estar se alegrando na palavra do Senhor e crendo num Deus que opera milagre, prodígio e maravilha, num Jesus que não mudou, que resolve a minha causa, que resolve a sua causa, né? E esta foi a palavra que eu trouxe para você, né? Se você que vai ouvir, que vai assistir este vídeo, tiver alguma coisa para perguntar sobre oração, né? Sobre como ouvir a voz de Deus, né? Se quiser que eu faça um vídeo falando sobre ouvir a voz do Senhor, discernir a voz de Deus, coloca aí nos comentários que eu faço, viu? Para tirar dúvidas sobre a palavra, sobre oração, né? Sobre ouvir o que o Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo, o que ele está falando para a gente. A ver, discernir quando é Deus, quando não é Deus que está falando, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.